A próxima apresentação, Elastolan N, Soluções Sustentáveis BASF em TPU. Luiz Fernando Roxo Galvão, atua no setor petroquímico e plásticos de engenharia na BASF, e é quem vai fazer essa apresentação para a gente. Luiz, tudo bem? Tudo jóia, Simone. E você? Me ouvem? Ouvimos muito bem, muito bem. Muito obrigado pelo convite, pela participação no setor aqui calçadista, falar um pouquinho dos nossos materiais. O Fogaça já falou de PU, Isso. Agora eu venho falando um pouquinho de TPU. Lógico, muito bom. Então, muito obrigada a tua participação Eu que agradeço. e a participação da BASF como um todo aí em vários eventos. A gente vai disponibilizar teu PPT para que você comece a tua palestra. Muito obrigada. Okay, obrigado. Viu? Então, pessoal, falar um pouquinho da TPU, né, Elastolan série N. TPU é uma família muito grande de elastômeros termoplásticos, né, de poliuretano termoplástico, mas eu vou focar hoje aqui só no Elastolan série N, que é um material que vem de fonte renovável, tá? Então, hoje o foco nosso é falar sobre soluções renováveis. A BASF está cada vez mais focada em ações na área de sustentabilidade, né? Então, ela tem como objetivo principal agregar e mostrar o valor de toda a cadeia para diversos segmentos para os seus clientes. E com isso, ela tem um desempenho, né, ou tem se desempenhado muito em desenvolver produtos cada vez mais sustentáveis, como no caso do TPU aqui, o PU, trabalhando também em projetos onde a gente consiga ter uma reciclagem química de poliamida, por exemplo, voltando a poliamida aos seus materiais de origem. A gente tem economia circular, então tudo isso a BASF está focada para desenvolver cada vez mais soluções sustentáveis aos nossos clientes. Por favor. Próximo. Então, falando um pouquinho aqui de um calçado sustentável, como eu disse, eu vou me focar só no Elastolan, é uma entrada do BASF, mas a gente tem todos esses outros materiais aqui, o Fogaça já falou também de Elastopan, todos esses materiais são de origem renovável. Então, o TPU é um bio-based, né, vem de óleos vegetais, a gente vai ver a seguir. A gente tem ali também Hot Melt, né, o Elastolan Hot Bond, que é também um adesivo que também vem de fonte renovável. O Raptex, que é um material de couro sintético, né, ele imita o couro, né, ele é um PU que faz alusão ao couro, e por aí vai. Temos vários outros produtos que podem ser, que são sustentáveis e que podem ser utilizados para o mercado calçadista. Próximo. Então, antes de falar do Elastolan série N, eu queria falar um pouquinho dessa Elastoblend. A BASF tem um material chamado Infinergy, que é um TPU expandido, onde, em parceria com uma grande empresa de calçados esportivos, desenvolveu esse material é exclusivo para eles, por enquanto. Só que o que a BASF pensou, ou está fazendo, né? Como sobra paras e outras coisas mais, ou até mesmo um projeto que fez com essa empresa de que os usuários, os consumidores, após a vida útil do tênis, devolvam esse tênis em pontos específicos, a BASF vai e retira, e aí ela retira essa parte do Infinergy, né, do TPU expandido, e recicla com TPU. Então a gente tem uma blenda de TPU expandido com TPU, onde pode conter de 50% até 80% de reciclado. Né? E esse material aqui a gente pode ver, Elastoblend 60, 85 Xorá, 95 Xorá, são as durezas. Então você pode utilizar essa blenda para solado, calçado, entressola, onde você tiver a necessidade, né, de utilizar esse tipo de material. Então, assim, só relembrando, isso é uma blenda de TPU, né, com elastômero, com TPU expandido, e para utilização em calçados. Próximo. Aqui é só uma definição bem rápida, né, do que seria um produto renovável e um fóssil, né, então colocando aqui os produtos
não biodegradáveis e duráveis. Os biodegradáveis, como a BASF tem o Ecovil, para fazer sacolinhas e outros tipos de produto. Tem o PLA, o PHB, que vem de origem também, origem de fonte natural, no caso o amido. E aqui a gente tem o Elastolan N, que é um material de fonte renovável, parte dele, né? Parte desse TPU vem de fonte renovável, diferente de outros termoplásticos, como PVC, PBT, o próprio TPU, que vem de uma origem fóssil. Tá? Então, é só para deixar, fixar a ideia, né, o conceito aqui do que seria um material renovável e um material não renovável. O próximo, por favor. Então, entrando diretamente agora no nosso material, o Elastolan N, é um material relativamente novo, a BASF começou a produção desse TPU recentemente, tem uns 2 anos no máximo. Então, parte esse TPU, esse daqui em especial, é a base de poliéster, é um bio-based poliéster, que vem do óleo de rícino, mamona, né? Você vai produzindo, né, as várias etapas, até chegar no ácido biosebácico que a gente utiliza para a produção desse tipo de TPU, tá? Então aqui, mostrando para vocês, a gente tem entre 40% e 50% de material de origem renovável na formação ou na produção desse TPU. A gente tem os vários grades ali, que vão de 75 Xorá até 95 Xorá. Esse material, até 2 milímetros mais ou menos, ele é intransparente, como você pode ver na figura ao lado. E aqui a gente colocou algumas propriedades, né, mecânicas desse TPU bio-based. Tá? Então tem ali a resistência à abrasão, do 85 a 12, uma resistência à abrasão muito boa, 35 pontos, né? E por aí vão as outras propriedades mecânicas, né? Então, assim, esse TPU você também pode utilizá-lo para sola, entressola, aonde você tem a necessidade de usar um TPU. E aqui também a gente tem esse apelo de estar usando entre 40% e 50% de fonte renovável na produção desse TPU, Elastolan N, o bioéster. Próximo. Aqui eu coloquei um comparativo, né, porque a gente fala assim, está usando um material que vem de origem vegetal, não é de origem fóssil, será que o desempenho desse material é o mesmo que num TPU comum? Então a gente colocou aqui o TPU Elastolan série N, os vários grades ali, né, no primeiro gráfico em verde. Como eu falei aqui, tem até 40% ou 50% de material de fonte renovável. E aí a gente comparou com alguns TPUs que nós temos hoje na linha BASF, né? Da linha C, da série C e da série B, que são materiais que têm um desempenho mecânico muito superior, muito exemplar. E aí, relacionando essas 2 séries com o material vindo de origem vegetal, de fonte renovável, a gente vê que praticamente não há alteração nas propriedades mecânicas. Então, você pode usar esse tipo de TPU sem qualquer medo, sem qualquer restrição com relação às propriedades mecânicas. Então, comparativamente, esse TPU série N com os TPUs de fontes não renováveis, praticamente eles têm o mesmo desempenho mecânico, como pode ser visto nessa figura abaixo. Próximo. Aqui também é um outro Elastolan série N, só que aqui agora é um bioéter, e a gente obtém esse bioéter através do milho. Então você vai fazendo as várias etapas até chegar no butanodiol, ou biobutanodiol, que é a matéria-prima para a gente produzir o TPU, uma das matérias-primas, né? Então aqui a gente também tem dureza entre 60 Xorá até 50 Xord. Também é um material que apresenta uma boa transparência, se for o caso, se você necessita disso, até 2 milímetros. E aqui o mesmo desempenho mostrado anteriormente, a gente também tem para esse outro tipo de TPU, que vem de um outro tipo de óleo, né? No caso aqui é óleo de milho. Tá? Então aqui a gente tem os grades que já estão disponíveis no mercado, que já são bastante utilizados na Europa, que é o Elastolan SPN 1155, então ele tem 55
Xorá. O Elastolan ainda está com nome experimental, mas também já está aprovado dentro do mercado europeu, 11,85, de 85 Xorá, e 11,95 no caso de 95 Xorá. Todos esses materiais que eu estou mostrando para vocês aqui, eles também têm um selo de qualidade, um selo de origem, vamos falar assim, certificado vegano, né? Material que vem de origem de fonte renovável. Todos eles a gente tem esse certificado, e um certificado alemão também, que prova ou comprova que o material vem dessa fonte renovável e que o desempenho mecânico dele é tal qual o de um TPU sem ser de fonte renovável. Próximo. Então aqui, ainda continuando com o Elastolan série NSB, né, também vindo de óleo de milho, e o que a gente obtém aqui, né, as durezas. Nesse outro tipo de TPU, aqui a gente tem até 35%, 40% dele vindo de fonte renovável, e ele varia de 65 Xorá a 95 Xorá ou 64 e 74 Xordê. Esse daqui é um material, vale a pena comentar, mesmo vindo de fonte renovável, ele tem um preço bastante competitivo e um ciclo rápido de injeção. Então, se você precisa de um material que tenha, que aumente a sua produtividade, a gente acaba partindo para esse tipo de Elastolan, o NSBP, né, que apresenta ciclos rápidos de injeção e transparências também até 2 milímetros de espessura. Por favor, próximo. Aqui é só um quadro com todos os tipos de TPU, todos que nós já conversamos, né? Então, ele está ali variando de 60, 65 Xorá até 74 Xordê. A gente também tem o teor de material biobasic que é utilizado neles, então a gente está lá em 37%, 38% até 60% de material de origem de fonte renovável. Tá? E aqui também ele fala um pouquinho da transparência de cada um deles, então se você precisa de material mais transparente, a gente indica esses materiais que estão aqui abaixo, né, o SP, eu não consigo verificar direito aqui, B95A10U, e por aí vai. Esse material, por exemplo, que eu falei, ele também tem aditivação UV, então ele não vai ficar amarelo. Próximo. Então, aqui a gente colocou também algumas opções para você substituir o TPU padrão. Como eu falei, e como eu também mostrei nos slides anteriores, né, um gráfico onde a gente fez um comparativo entre um TPU padrão e os TPUs de origem biobased. Então, aqui, fazendo comparativo e olhando, analisando eles, a gente tem o Elastolan ali 11,95 a 10, que é um padrão. A gente pode utilizar no lugar dele o Elastoblend, que é a blenda de TPU expandido, com um outro TPU não expandido. Ele é a base éter, né? E tem 80% de material reciclado. A gente tem o Elastolan 95 a 10, onde a gente pode usar o Elastolan N 1195A, com teor de material biobased de 49%. Os da série B, qualquer um TPU da série B, a gente pode, lógico, com a mesma dureza ali de 95 Xorá, a gente pode substituir por esse Elastolan série N, com 43% de teor de material biobased. E tem a série 600, que é uma série de TPU, quem já utiliza os nossos, é uma série para calçado. Então a gente pode acabar utilizando o SPB95A12, que está entre 20% e 30% de material biobased. Tá? Aqui eu fiz uma indicação de preços, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Se ele está muito fora ou não, mas geralmente esses materiais estão com os preços bastante competitivos, sim. Por favor. Aqui estão as várias soluções, né? Soluções padrão versus soluções de materiais sustentáveis. É mais ou menos como a tabela anterior, né? Então a gente colocou aqui o TPU, o SP9561, TPU de 70 Xorá, muito utilizado para calçado, né? Ele tem uma transparência de 2 milímetros, mais ou menos, mas quando você compara esse material com, por exemplo, o N1170, material que vem de origem de fonte renovável, ele apresenta uma transparência muito maior e tem 60% de material biobased. Então, a gente pode substituir esses TPUs
padrões, né, para calçado pela linha N, pela linha do Elastolan N, de fonte renovável. Você pode ter, o fabricante, né, de calçado pode ter esse apelo, ó, estamos utilizando um material que não vem que não vem totalmente de fonte fóssil, e sim parte dele, no caso desse aqui, 60% vem de fonte renovável, tá? E aqui para solas e entressolas, também adereços de TPU, qualquer coisa assim. Por favor, próximo. Bom, aqui são os grades de Elastolan para materiais e aplicações de sola. Então, aqui eu coloquei só os principais grades que a gente pode vir a utilizar para a sola, né, e substituir eles pelo TPU Bio-Based. Praticamente essas informações que eu tenho que dar a respeito do TPU de fonte renovável. Espero que vocês tenham aproveitado, e qualquer dúvida, vocês têm meu contato aqui embaixo, podem entrar em contato a hora que desejarem, ligando, mandando e-mail, ou pela própria produção do painel calçadista aqui da FEIPLAR-FEIPUR. Muito obrigado, pessoal. Luiz, muito obrigada pela apresentação. Desculpa. Não, bom, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então tá bom, olha, muito obrigada pela apresentação. Temos algumas perguntas, tá? Sim. Atualmente, qual é o maior uso do TPU em calçados? A gente tem visto muito em sola, né, o solado mesmo, entressola e algumas palmilhas, desculpa. Tá bom. Em relação ao TPU de fontes renováveis, além do setor calçadista, quais são os setores que devem empregar mais o TPU de fonte renovável? A gente tem algumas experiências, ou começando alguns desenvolvimentos com o TPU utilizado para algumas embalagens, né? Não que ele seja embalagem, mas embalagem de perfume, alguma coisa assim, que onde você tem alguma pecinha feita em TPU, e aí a gente pode utilizar esse tipo de TPU de fonte renovável. Para automotivo também, a gente pode utilizar o gear knob, por exemplo, que é a manopla de câmbio, pode ser utilizado com um material TPU de fonte renovável. Então, assim, geralmente, onde você tem os TPUs padrões e as durezas que são compatíveis com as durezas do material da Elastolan série N, a gente pode acabar utilizando, sim, fazendo testes e aprovando esse material, esse TPU, né, de fonte renovável, para outras aplicações, além das que eu citei aqui. Tá. Estes TPUs são biodegradáveis? Não são biodegradáveis, mas a gente consegue reciclar eles, né? Tá. A ideia da BASF é largar os TPUs de base fóssil e manter só os de base renovável? Eu acredito que não. Essa parte de TPU de fontes renováveis é relativamente novo, como eu falei, 2 anos. Ainda tem muito TPU utilizado em indústria automotiva, por exemplo, onde requer um desempenho maior, e a gente ainda não tem, de repente, um TPU que possa atender todas essas necessidades, um TPU de fonte renovável, que possa atender todas as necessidades da indústria automotiva. Então, eu acredito que, no momento, ainda não. Mas, como a gente tem poliamida, que a gente pega a poliamida e vai retornando ela até a matéria-prima, né, através de reciclagem química, pirólise, de repente isso pode vir a ser feito também para o TPU no futuro, não sei te dizer ainda, mas eu acredito, só respondendo a tua pergunta, eu acho que ainda não é a hora e a BASF não tem essa visão ainda de acabar com o TPU de fonte fóssil, utilizar TPU só de fontes renováveis, mesmo porque a gente tem só uma parte desse TPU que vem de fonte fóssil, de fonte renovável, não é ele 100%. Vamos caminhar para isso, mas isso é para o futuro. Tá. A diferença de processabilidade do TPU de fonte renovável em relação à fonte fóssil? Não, é a mesma. Você vai usar o mesmo injetor ou extrusora,
igual. E até os parâmetros de processo, né, temperatura, pressão, são os mesmos, não variam. Tá. Aí mais uma pergunta. Tá. Qual a diferença de preço entre o fóssil e o renovável? Eu não tenho um número assim específico, sabe, de preço de um material ou outro. É mais comercial, eu atuo mais na área técnica, mas eu acredito que não passe aí de 7%, 10%, eu acredito eu. Tá. Qual país ou continente está mais rígido em relação a materiais de fonte renovável na área calçadista? Que está mais apto a usar isso? É mais rígido, imagino que seja a legislação, né? Mais rígido. Em legislação, a Europa, né, ela tem já uma legislação bastante madura para materiais de fontes renováveis, tem selos de qualidade, tem certificações, tem tudo para esse tipo de... Eu acredito que a Europa esteja mais avançada até mesmo que os Estados Unidos e Japão, né, nesse conceito, e muito mais do que a gente aqui na América do Sul. Na linha da BASF, há diferentes conteúdos renováveis ou a porcentagem de conteúdo renovável é única? Não. A gente viu que tem TPU ali que tem 37% de fonte renovável até 60% de fonte renovável. Então, varia muito com o tipo de material que a gente está utilizando ou que vai ser trabalhado. Isso também vale para PU, como o Fogaça falou. Essa porcentagem de fonte renovável varia de produto para produto. Então, tá ótimo. Da nossa parte, as perguntas são essas. Eu quero agradecer muito, né, vocês aí pela participação. Eu estou entrando aqui Quero agradecer muito a BASF, você, todos os outros participantes. Todos nós esperamos nos encontrar em breve e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.